São 13 horas em Cabo Verde. Momento para atualizarmos as notícias aqui na Crioula FM. Crioula News. Muito boa tarde, caros ouvintes. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Crioula News e vamos às notícias que marcam a atualidade. Crioula News. Títulos. A resolução dispensa o uso de máscaras e apresentação de certificados ou teste PCR pelos passageiros em trânsito. FMI alerta para consequências económicas devastadoras a nível mundial. FAO promove diálogo sobre o papel da mulher na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Samaira Cabo Verde Portugal prevê programa especial de cooperação de 95 milhões de euros focado nas áreas da educação e da saúde. Mais de 1 milhão de refugiados na Polónia por causa da guerra na Ucrânia. Crioula News. Sociedade. A situação de alerta decretada pelo Governo entrou em vigor este domingo e o uso de máscaras faciais na via pública, bem como a apresentação de certificado de vacinas ou teste PCR, deixaram de ser obrigatórios para passageiros em trânsito. A medida consta na resolução que declara a situação de alerta em todo o país, tendo como base a evolução positiva da situação epidemiológica, aprovada na última quinta-feira 3 pelo Conselho de Ministros. De acordo com o documento publicado no Boletim Oficial, os passageiros em escala, trânsito ou transferência, desde que não transponham a fronteira nacional, estão dispensados da apresentação do certificado ou mesmo teste PCR, sem prejuízos da observância das outras medidas determinadas pelas autoridades sanitárias. Para as viagens internacionais com origem em Cabo Verde, a aceitação dos certificados Covid-19 depende dos acordos estabelecidos com países terceiros. Segundo a ministra da Presidência do Conselho de Ministros, que fez o anúncio das medidas na última sexta-feira 4, deixa de ser exigida também a apresentação de certificados Covid-19 ou resultado negativo de teste de despiste para efeitos de acesso aos locais de restauração e bares, mas será necessário apresentar o certificado válido de vacinação com teste de despiste negativo realizado nas 48 horas anteriores para efeitos de acesso à discoteca e locais de diversão noturna. Por outro lado, mantém-se em vigor as normas relativas à obrigatoriedade da desinfecção das mãos e de higienização regular das superfícies, designadamente nos espaços ou estabelecimentos de atendimento público e de realização de eventos, sem prejuízo das normas específicas ainda aplicáveis. Essas e outras medidas entraram em vigor no dia 6, ou seja, este domingo, e vigoram durante 30 dias. Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas mais 3 casos positivos de Covid-19 num universo de 298 amostras analisadas e notificou no mesmo período mais um recuperado da doença. Com estas novas atualizações, o país passa a contabilizar 12 casos ativos, divididos por Sal 6, Praia 2, São Vicente 2, Ribeira Grande de Santiago 1 e Santa Cruz 1, 55.430 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e 9 transferidos, para fazer um total de 55.895 casos positivos acumulados. Crioula News. Economia. O Fundo Monetário Internacional alertou que uma escala de conflito na Ucrânia terá consequências económicas devastadoras a nível mundial. Para além do conflito em si, as sanções contra a Rússia terão também um impacto substancial na economia global e nos mercados financeiros, com efeitos colaterais para
outros países. A subida dos preços da energia e das mercadorias em geral, com o petróleo a aproximar-se agora dos $120 por barril, está a aumentar a pressão inflacionista que o mundo já estava a sofrer à medida que a pandemia emergia. Assim, o fundo prevê que o salto nos preços terá efeitos a nível mundial, particularmente nas famílias de baixos rendimentos, para as quais os gastos alimentares e energéticos representam uma proporção maior dos seus orçamentos. Quanto à Ucrânia, o FMI considera que é já claro que o país enfrentará custos significativos para reiniciar a sua economia e construir edifícios e instalações destruídas ou danificadas. No 10º dia da invasão russa da Ucrânia, os combates continuaram em várias partes do país, incluindo Mariupol, que está rodeada por tropas russas. Crioula News Cultura. O primeiro-ministro de Portugal, António Costa, visitou na tarde deste domingo a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Cidade Velha, onde se mostrou impressionado com o restauro da capela gótica, sido no interior da ermida. Segundo este governante, a referida igreja representa uma herança construída por todos e que é um património da humanidade que Cabo Verde tão bem sabido valorizar. Devido ao seu valor histórico, cultural e religioso, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, na Ribeira Grande de Santiago, foi reabilitada e entregue em julho de 2020 e enquadrado no programa de requalificação, reabilitação e acessibilidades. Durante as intervenções foi realizado também o restauro da capela gótica, sido no interior da ermida, que contou com o financiamento da cooperação portuguesa num valor de 50 mil euros. Crioula News Ambiente. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, em Cabo Verde, assinala o Dia Internacional das Mulheres, 8 de março, com um diálogo sobre o papel das mulheres na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. De acordo com a ONU Mulheres, o avanço da igualdade de género no contexto da crise climática e a redução do risco de desastres é um dos maiores desafios globais no século XXI. Para a instituição, as mulheres estão a ser cada vez mais reconhecidas como mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas do que os homens, pois constituem a maioria dos pobres do mundo e são mais dependentes dos recursos naturais que as mudanças climáticas mais ameaçam. No evento, segundo uma nota da representação da FAO, além da primeira-dama, participam mulheres líderes de comunidades abrangidas por projetos geridos pela organização, representante da FAO, coordenadora das Nações Unidas, embaixadora da União Europeia, a diretora-geral da Agricultura e dirigentes de instituições parceiras. Crioula News Cooperação. O primeiro-ministro português, António Costa, anunciou este domingo, na cidade da Praia, que um novo programa estratégico de cooperação a sair da Cimeira Cabo Verde-Portugal prevê um montante de 95 milhões de euros para investimentos nas áreas da educação e da saúde. António Costa disse que a 5ª Cimeira Cabo Verde-Portugal, ou seja, a 6ª Cimeira Cabo Verde-Portugal, que tem lugar esta segunda-feira, 7, na cidade da Praia, acontece no momento de esperança e de ansiedade por causa da pandemia e da guerra na Ucrânia. Ainda nas suas declarações, António Costa sublinhou que Cabo Verde e Portugal precisam trabalhar em conjunto na sequência de cimeira entre a União Europeia e a Ucrânia para ver em conjunto como é que se pode reforçar as relações que se fazem naturalmente entre as duas uniões, mas também entre países.
Segundo uma nota do governo de Cabo Verde, serão ainda assinados mais 5 instrumentos jurídicos bilaterais, nomeadamente um memorando de entendimento para o de apoio direto ao Orçamento do Estado, período 2022 a 2026, e um memorando de entendimento sobre a cooperação no domínio jurídico e da administração da justiça, um acordo de parceria para a implementação do Programa de Cooperação Técnico-Policial e Proteção Civil, um protocolo de cooperação relativo à implementação da rede de bibliotecas escolares e do Plano Nacional de Leitura de Cabo Verde, bem como um memorando de entendimento nos domínios do desporto e da juventude. Também merecerá atenção especial o acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da CPLP, ratificado por Portugal e por Cabo Verde. À margem da Cimeira, nesta segunda-feira, os dois chefes do governo inauguram o novo edifício da Escola Portuguesa, conforme atesta o programa. Vamos agora para um curto intervalo e voltamos dentro de instantes. Crioula News. Aqui você mantém informado. Crioula FM 94,9. 88,5. Crioula FM. Rádio digital. Todo dia te tocar sempre melhor. Todo dia te trazer sempre novidade. Todo dia na melhor companhia. Crioula FM digital. Com programação 100% crioulo. Crioula FM, a rádio que está frente do tempo. Crioula FM. Era tudo o que você queria. Crioula News. Mais uma vez, muito boa tarde. Momento agora para a atualidade internacional e desportiva. Crioula News Internacional. O número de pessoas procedentes da Ucrânia que entraram na Polónia para fugir à invasão russa ultrapassou ao fim da tarde deste domingo 1 milhão, anunciou a Guarda Fronteiriça polaca. O país, que alberga uma população de cerca de 38 milhões de pessoas, é o que está a receber maior número de refugiados de entre os vizinhos da Ucrânia, embora alguns dos que entraram na Polónia prossigam a viagem para outros países. Por sua vez, a ONU tinha anunciado também neste domingo que o número total de pessoas que abandonaram a Ucrânia para procurar refúgio nos países vizinhos ultrapassara 1,5 milhões em 10 dias, fazendo desta crise de refugiados a de crescimento mais rápido na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Na Polónia, a sua chegada desencadeou um grande movimento de solidariedade, tendo as autoridades agilizado as formalidades na fronteira e organizado centros de acolhimento, ao passo que milhares de particulares ofereceram aos refugiados refeições, transportes e alojamento nas suas casas em todo o país. Um pouco por todo o lado, a população levou para as câmaras municipais, igrejas, escolas e recintos desportivos grandes quantidades de alimentos, produtos de higiene, roupa e cobertores. Também muitas escolas abriram logo as suas portas às crianças ucranianas, sendo a maioria dos refugiados mulheres e crianças, já que os homens ficaram a combater na Ucrânia. Crioula News Desporto. Vamos agora à síntese das atividades desportivas que marcaram este final de semana. Em São Vicente, a Associação Académica do Mindelo conservou a posição de líder isolado do campeonato da primeira divisão após derrotar Falcões do Norte por 3-0 e beneficiar o empate do Batuque em jogos da 9ª jornada disputados no último fim de semana. Na Ilha Brava, ou seja, na Boa Vista, a Académica lidera a tabela classificativa do campeonato regional
Regional de Futebol com 22 pontos, após golear o Desportivo por 4-1 em jogo da 9ª jornada disputado no estádio Arsénio Ramos. Em São Nicolau, a equipa de Ajax São Nicolau goleou a formação do Talho por 4-1 e terminou a primeira volta na segunda posição da tabela classificativa do Campeonato Regional de São Nicolau. Quanto à Ilha Brava, a segunda jornada do Campeonato Regional de Futebol da Ilha ficou marcada pela vitória 3-2 que a Coroa impôs a Académica em jogo disputado no estádio Aquiles de Oliveira. No maio, a equipa do Figueirense venceu no estádio municipal Dao de Segunda e a turma da Académica do Maio por 2-0 e voltou a assumir a liderança da prova. Em Santo Antão Norte, a equipa de Foguetões venceu o Sinagoga por 2-1 no estádio João Serra, na partida que encerrou a 8ª jornada do Campeonato Regional de Futebol de Santo Antão Norte. Já Santiago Sul, a equipa dos Travadores venceu no estádio da Várzea os Unidos do Norte por 1-0 e recuperou a liderança isolada do Campeonato Regional de Futebol de Santiago Sul com 34 pontos. Na Ilha do Vulcão, o Botafogo continua firme na sua caminhada para a conquista do título regional e no jogo da 12ª jornada do Campeonato Regional do primeiro escalão derrotou no estádio Monte Pelado o Desportivo e Cova Figueira por 3-0. Para finalizar, em Santiago Norte, o Varandinha do Tarrafal consentiu este sábado um empate de 0-0 ante a Esperança da Calheta e viu o perseguidor Benfica de Santa Cruz ficar a apenas 1 ponto de distância na tabela classificativa. Crioula News. Portanto, pomos um ponto final nesta edição. Temos um encontro marcado às 20h30 para a atualização de mais notícias que marcam a atualidade. Até lá, continue sempre na sintonia da Rádio Crioula FM e continuação de uma boa tarde. Já buscaste o aplicativo de Crioula FM? Fica para dentro de notícias, eventos, programação, novidade musical, página de Facebook e outras informações na boa rádio preferido. Download é gratuito e está disponível na Apple Store para iPhone e na Google Play para Android. Baixa, goce e aproveita. Crioula FM. Bom rádio.